Olá, seja bem-vindo ao Que Passa, o programa de discussão científica da UNILA, agora em novo formato. Eu sou Nelson Figueira e hoje nós vamos discutir o conflito entre Israel e o Hamas. Vamos entender quais são as raízes desse conflito que já dura décadas. Que passa? O que é pauta no mundo, passa por aqui. Olá, este é o Que Passa, o programa da UNILA que discute os temas que estão em destaque na atualidade. Desde outubro de 2023, as atenções do mundo estão voltadas para a faixa de Gaza e para o conflito entre Israel e Hamas. Mas quais são os pressupostos históricos desse conflito? Israel estaria mesmo praticando um genocídio? Como entender melhor esse drama humano e ter opiniões embasadas e sem achismos? Quem vai falar sobre isso hoje conosco é o professor da UNILA, onde atua como docente no programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos latino-americanos, o PPG-IELA, doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, com período de estágio na UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México. Também é mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela PUC de Goiás e autor do livro Pela Palestina, textos selecionados sobre direito internacional. Seja bem-vindo, professor Júlio Silveira Moreira. Eu que agradeço, Nelson, pela possibilidade e oportunidade de participar do programa Que Passa. Professor, recentemente o senhor lançou esse livro, Pela Palestina, textos internacionais sobre o direito internacional. Do que especificamente esse livro trata? Esse livro é uma retomada de textos que eu escrevi entre 2009 e 2011, mas também em outros anos, que analisavam questões relacionadas aos conflitos internacionais, ao direito internacional, relacionado à Palestina, porque esse conflito já é muito antigo, e ao retomar esses textos, eu pude trazer mais alguns textos novos e também agregar documentos, legislações do direito internacional, incluindo tratados internacionais, resoluções da ONU, que nos ajudam a entender melhor o que está acontecendo nesse conflito. E no livro, nessa obra, é colocado que se trata de um livro de solidariedade. Eu queria que você explicasse melhor o que é esse livro de solidariedade. Então, eu digo que é um livro de solidariedade porque ele tenta ser uma contribuição humanista, humanitária, à catástrofe, ao sofrimento diário de centenas e milhares de pessoas, não só pelos bombardeios, pelas mortes, mas pelas pessoas que estão encarceradas, pelas pessoas que estão sem poder retornar à sua terra, pelas famílias divididas, por todos os graves sofrimentos que têm sido aplicados, que essas pessoas estão sofrendo. Por isso, é um livro de solidariedade internacional. E assim, como que foi, você já falou um pouco, mas como é que foi a concepção desse livro? Foi unindo os teus artigos, unindo textos que muitas vezes não estavam nem mesmo traduzidos para o português. Como é que foi esse trabalho, tanto de reunião quanto de pesquisa, para conceber este livro? Então, eu trabalhei como advogado internacionalista nesse período, entre 2009 até mais ou menos 2012, 2013, e eu participei de várias missões internacionais, como o defensor de direitos humanos, e participando de delegações internacionais. Agora, realmente, quase um ano atrás, eu também estive parte de uma missão internacional no Peru, que é formada por especialistas, grande parte deles advogados, mas também jornalistas e outras profissões, que investigam violações grandes e massivas de direitos humanos. Eu participei, então, de vários desses momentos naquele período. Eu era membro da Associação Internacional dos Advogados do Povo. Então, o tema das migrações internacionais também veio para mim a partir dessas saídas de campo. E sempre em todos esses momentos, apesar de que eu nunca estive pessoalmente na região da Palestina, mas em outras regiões que também lidavam com conflitos armados e que
se mostrava como era urgente essa solidariedade, esse trabalho específico do direito internacional, que a gente agora recentemente viu como é importante, ressaltando aí a Corte Internacional de Justiça, mas também o trabalho das ONGs internacionais de solidariedade, que essas são várias, estão atuando, e mais ou menos desse tipo era o trabalho que eu fazia de forma voluntária, e com isso me permitiu escrever textos para analisar de que maneira o direito internacional estava sendo violado em cada um daqueles casos, especialmente naquele momento da Operação Chumbo Fundido, que foi em 2009. Esses artigos eles foram escritos mais ou menos que época? Foi depois que teve o bloqueio e cerco à faixa de Gaza, que foi 2006, 2007, por Israel. Então, foi mais ou menos a partir dali. O primeiro deles é de 2006 e fala sobre segurança e democracia como justificativas para o terrorismo de Estado. E depois, os outros já são especificamente sobre os bombardeios de Israel e o direito internacional, sobre a Operação Chumbo Fundido, sobre o ataque aos barcos que levavam ajuda humanitária para a faixa de Gaza, a operação que foi a Frota da Liberdade, que era o movimento que levava essas ajudas humanitárias. E tem inclusive um texto que é sobre os poetas palestinos, as poetisas palestinas. Tem um livro muito antigo, lá dos anos 90, que se chama Poesia Palestina de Combate. Então, a partir da leitura desse livro, eu escrevi também um artigo que ele foi atualizado e está também como parte do livro. A poesia palestina é muito sensível e achei muito importante incluir esse texto nesse material. Voltando um pouquinho só na sua resposta, você falou da Operação Chumbo Fundido, né? E do ataque à ajuda humanitária, né? Sim. Como que foi isso? Simplesmente eles fizeram um cerco a Gaza, impedindo que chegasse ajuda humanitária para a população daquela região. Simplesmente foi isso, como se fosse um bloqueio total da faixa de Gaza. Seria mais ou menos isso? Sim, isso inclusive tem os antecedentes, né? Para isso a gente vai falar daqui a pouco sobre essa linha do tempo. Porque esse bloqueio ele vem depois de uma série de atos e de ações, né? Estava basicamente em vigência a segunda intifada, que começa em 2000, 2001, e que também foi consequência de uma investida de Israel no território sagrado dos palestinos, que é a Mesquita Al-Aqsa. Então, é todo um acúmulo de fatos conflitivos e que chega nesse momento, né? Em que, em 2006, o Hamas, que é um dos partidos políticos, os grupos políticos atuantes na cena institucional da Palestina, que obtém a maioria no Congresso palestino. E a partir disso eles indicam o primeiro-ministro e também eles assumem o governo da faixa de Gaza. Então o Hamas é um partido político que assume o poder na Palestina de forma legítima. E como represália a essa ascensão ao poder do Hamas, Israel faz o cerco e bloqueio à faixa de Gaza. Então, respondendo à sua pergunta, é um bloqueio que envolve o isolamento, a construção do grande muro. A faixa de Gaza ela está ali apertada entre o muro e o mar, então é um bloqueio marítimo também, e impedindo qualquer entrada de alimentos, materiais de construção, e isso com os constantes bombardeios tornam necessários a entrada de materiais. E isso é bloqueado desde 2006, 2007. Então, por isso é que a gente fala sobre esse bloqueio. A causa palestina é um assunto complexo, né, mas que vem de pelo menos do século passado para cá, ou até possivelmente antes, não tenho, teria certeza sobre isso, né? Mas por que até hoje, assim, as pessoas em comum têm tanta dificuldade de entender essa questão palestina, professor? É porque a forma como é colocado pelas grandes redes sociais, pelos grandes meios de imprensa,
não permitem uma análise mais histórica de como se opera a economia mundial, a história do imperialismo, do colonialismo, do racismo. Isso tudo precisa ser visto de forma sistemática. E é para isso que a gente tenta, através da universidade, aprofundar em temas que permitam uma construção melhor dessa compreensão e desse entendimento. As pessoas não entendem, né, por conta dessa questão dessas limitações dos meios de comunicação, que se trata de uma ocupação praticada por Israel dentro de um contexto de imperialismo e colonialismo que vem lá, como você disse, lá do século XIX, em que esse território palestino foi fruto de sucessivas ocupações de potências. A última potência antes de Israel a exercer uma ocupação militar e um domínio foi o Reino Unido. E o Reino Unido tratava esse território como um mandato. Um mandato significa que o governo desse território era responsabilidade da potência que estava ocupando, como se a potência tivesse um mandato de poder sobre aquele território. E as organizações internacionais, que não eram muitas na época, não existia a ONU, mas com a Liga das Nações, isso se mantém depois da Primeira Guerra Mundial, esse sistema de mandatos. E a Palestina é tratada como um mandato submetido ao domínio britânico. Quando vem em 48 a criação do Estado de Israel, simplesmente se dá uma transferência desse poder do poder britânico para esse poder que é dessa organização sionista. Entendi. Então, a criação do Estado de Israel, é muito importante falar isso. Essa palavra tem aparecido muito nas redes sociais. E acho que pouca gente ainda entende, porque não se trata de uma polarização, mas de entender como que surge esse projeto político de criação do Estado de Israel, que surge e se mantém ainda hoje como uma força política e militar de ocupação de um território ancestral para fins da acumulação capitalista mundial. Então, como um mecanismo. Por isso que esses laços entre Estados Unidos e Israel são impossíveis de se cortar, porque é parte da dinâmica desse sistema e parte da geopolítica estadunidense no Oriente Médio. Entendo. O professor falou sobre a questão da mídia, né? Eu vou convidar o professor, também convidar quem está nos assistindo, para assistir o clipe que nós preparamos com algumas manchetes da mídia sobre a questão do conflito na Palestina. Pois é, professor, como nós vimos, uma questão, né, que está sempre em discussão quando se trata da causa palestina e das ações de Israel é como a mídia hegemônica geralmente vê esse conflito, que geralmente é pró-Israel, né? A que o professor atribui essa questão da mídia hegemônica pró-Israel? A mídia hegemônica, vamos se referir aí aos grandes canais de televisão, principalmente, eles, em matéria internacional, eles sempre consultam a Embaixada dos Estados Unidos. Então isso já foi demonstrado em outros casos, quando saiu aqueles Wikileaks, até em momentos anteriores também. Muitas vezes você percebe que eles têm uma linha editorial até para as palavras que eles vão usar. E você muda o canal e eles usam as mesmas palavras. Jamais a gente vai ver um jornalista desse se referir a Israel como terrorista. Então ele vai chamar o Hamas de terrorista. Em alguns casos, até em outros assuntos, eles evitam falar o nome da organização para não ter
uma divulgação daquele nome. Uhum. Então, só por aí a gente vê em que nível se dá o controle dos organismos de imprensa. É bastante filtrado e direcionado. E nesse caso, não tenho dúvidas que passa pelos órgãos diplomáticos dos Estados Unidos. Quando você vê o jornalista da Globo, a jornalista, ela dá notícias sobre a Palestina em Tel Aviv. Ela não está dentro da Palestina. Então, por aí a gente pode entender como se dá. E isso é muito explicativo sobre as dificuldades em ter uma informação mais ampla sobre o que está acontecendo. E em sempre justificar os bombardeios, as matanças massivas, com a primeira frase que fala os ataques do Hamas de 7 de outubro. Então isso, a gente começa a ir percebendo como essas coisas vão se repetindo e vai tentando entender por que acontece dessa forma. E as redes sociais são menos controladas nesse sentido, porém elas se dão controle de outra forma, que são as bolhas, os algoritmos, e por ali eles vêm os filtros. Às vezes algum conteúdo eu não vou conseguir publicar pelas palavras que estão sendo usadas, mas alguns conteúdos que se consegue ainda publicar, a própria rede fala que aquela publicação vai ter uma circulação restrita. Então também tem um filtro nessas redes sociais. Isso dificulta muito a compreensão, inclusive sobre o que é a resistência nacional palestina, que todos os países tiveram, na sua formação nacional, um processo de resistência, um processo de libertação nacional. E o que se dá na Palestina, existe também um movimento de resistência nacional que não passa apenas pelo conhecido grupo político do Hamas. São dezenas de organizações e as mídias não informam sobre isso. Uma outra coisa, professor, a polarização que existe hoje em várias partes do mundo, de direita, esquerda, progressistas, conservadores, ela também dificulta essa compreensão dessa questão da causa palestina? Dificulta, porque essa questão não é ideológica, não é as mortes, essas 27 mil mortes, não podemos tratar como um argumento ideológico, em que se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, eu não aceito essas mortes. Não se pode justificar essas ações com uma ideologia. Então, a polarização, ela dificulta muito, né? São palavras que são utilizadas que já mobilizam afetos, mobilizam emoções, e com isso mobiliza já um posicionamento pouco aprofundado sobre a questão, fazendo as pessoas pensarem que se é de esquerda tem que ser a favor da Palestina e se é de direita tem que ser a favor de Israel. E ainda também até questões religiosas, né, professor? Essa questão, a religião junto com o conservadorismo que leva para um lado, até essas questões também são colocadas, né? Principalmente aqui no Brasil a gente tem visto isso com muita frequência, né? Sim, e não tem como a gente pensar em conflito religioso. Quando eu estava no ensino médio, eu aprendi que o conflito Israel-Palestina tinha origens religiosas. Antes de 48, judeus e palestinos coexistiam pacificamente. E muito antes de 48, 100 anos antes, até mesmo na época bíblica, aquele território, que é o território ancestral do cristianismo e das outras religiões, do judaísmo e do islamismo, esse era um território em que as pessoas conviviam. Não existia essa definição de judeu ou de árabe. Essas definições foram ficando mais claras com o passar do tempo. Mas mesmo já existindo claramente conformadas a religião do islamismo e o judaísmo, que vem lá das 12 tribos de Abraão e etc., mesmo assim, ainda assim, conviviam islâmicos e judeus. Agora, toda essa região é um território árabe. Etnicamente, é um território árabe. Então, não tem como a gente pensar que numa força de ocupação
que vai começar a povoar aquele lugar, vindo gente do mundo inteiro, porque tem direito de estar ali, porque é de uma religião. Então, as coisas têm que ser mais vistas que é possível existir ali, sem conviver as pessoas, sem conflitos. E esses conflitos são fomentados por questões políticas e econômicas. Professor, e como o direito internacional pode fazer com que, já está sendo feito, na verdade, né, para tentar, pelo menos, minimizar ou até mesmo acabar com esse conflito? O direito internacional, a gente teve um grande exemplo recentemente com a decisão da Corte Internacional de Justiça, nas medidas provisórias pedidas pelo Estado da África do Sul contra o Estado de Israel. E exatamente por isso que o texto, o livro que fala sobre direito internacional, vem muito oportuno nesse momento. O direito internacional não vai atuar sozinho, isolado e como nunca atuou. Ele precisa das mobilizações, precisa das vontades políticas. Então, ele é um elemento que corrobora, que fortalece as demandas sociais e que essas demandas sociais são colocadas de uma outra forma, com outra linguagem, que é uma linguagem muito antiga, porque o direito internacional também vem desde a época da colonização da América, se transformando. Muitas vezes o direito internacional serviu para defender e legitimar a colonização, e serve até hoje, porém ele sempre foi deixando as suas contradições, porque o direito internacional ele afirma a universalidade da dignidade humana. Então essa universalidade nunca pôde bater com a colonização e a exploração dos territórios. Por isso que o direito internacional sempre tem se dado essas contradições. E um momento fundamental do direito internacional foi o pós-Segunda Guerra Mundial, exatamente com a questão da abominação, o repúdio ao Holocausto, ao nazismo, e a construção das estruturas internacionais como a ONU a partir daquele momento, que também foi, no mesmo ano que se tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a criação do Estado de Israel, também tem a Convenção para Prevenir e Proibir o Genocídio, e também o início do Apartheid na África do Sul. Então, são fatos que se juntam para a gente entender que essa decisão da Corte Internacional de Justiça sobre genocídio, ela tem esse motivo. O genocídio, que já foi reconhecido contra vários povos durante a Segunda Guerra Mundial, não só os judeus, mas os ciganos e outros povos, mas atualmente está sendo praticado um genocídio contra o povo palestino. Então, isso está sendo debatido e demonstrado dentro do direito internacional. Entendo. E assim, o senhor acha que na verdade do julgamento em Haia não se decidiu realmente que foi genocídio, né? Se decidiu apenas que Israel deve evitar o genocídio, seria mais ou menos isso, né? Qual a opinião do senhor a respeito dessa decisão de Haia? Essa decisão, ela retoma as obrigações dos estados na Convenção para Prevenir o Genocídio, em não só não praticar o genocídio, mas também denunciar caso algum outro estado membro pratique, ou esteja com indício de estar praticando. E a África do Sul, quando faz esse processo, a África do Sul é o país mais legitimado para fazer isso, porque foi o país que sofreu o Apartheid e superou esse regime de Apartheid, ao menos em termos formais e historicamente, com essa luta histórica de Nelson Mandela e tantos outros, superou esse regime. Por isso que mostra que é possível superar essas políticas racistas, e que o genocídio ele é um próximo passo do racismo. E antes do genocídio tem o racismo, a xenofobia, o preconceito. Então as coisas começam com aquela coisa da xenofobia, da discriminação. Por isso que não tem sentido criticar
as pessoas que defendem a causa palestina de antissemita, Aham. porque antissemitismo também é discriminação. Entendo. Assim como um anti-arabismo, as Uhum. pessoas não podem ser julgadas pela sua origem. Uhum. Eu não posso julgar uma pessoa pela família, pela Uhum. ligação histórica dela. Uhum. Então, por isso que na sua pergunta sobre o que decidiu a Corte Internacional, Uhum. ainda não terminou o processo. Uhum. Então, a Corte Internacional, ao declarar que Israel comete genocídio, Entendo. isso vem com a responsabilização pelo cometimento de genocídio, inclusive com sanções e punições internacionais. Uhum. Então, uma das sanções possíveis e necessárias e cabíveis é que os países que apoiam Israel, inclusive enviando armas e recursos, Uhum. devem parar de fazer isso, porque eles também se tornam cúmplices desse genocídio. Entendo. Por isso que tem um processo de famílias palestinas residentes nos Estados Unidos Uhum. processaram o presidente Joe Biden Uhum. por cumplicidade com o genocídio. Entendo. Professor, no seu livro você tem um artigo, né, que se chama Israel declara guerra aos povos do mundo, né? Como é que surgiu e por que esse título desse artigo? Quando esse artigo foi escrito, não tinha ideia do que aconteceria atualmente. Uhum. O que mais me comoveu nesse momento, em 2010, foi quando mais ou menos umas 500 pessoas estavam envolvidas. Vários eram ativistas internacionais, Uhum. eram advogados, mas também outros ativistas, Uhum. que organizou a partir da Turquia, da Grécia e de outros países, Uhum. barcos que atravessariam o mar Mediterrâneo para chegar até a faixa de Gaza com vários tipos de ajuda humanitária. A gente pode incluir aí materiais de construção, Uhum. alimentos, medicamentos, materiais de hospitais, de exames, brinquedos. Uhum. Então, foi reunido uma grande doação de materiais. Isso estava sendo levado em 13 barcos pelo mar Mediterrâneo e desembarcaria na costa da faixa de Gaza com essa ajuda humanitária. Certo. Então, a ajuda humanitária não pode ser negada. Uhum. Não era um exército, não eram pessoas hostis, não eram pessoas que tinham um propósito de ter uma parte de um lado ou de outro de uma guerra. Uhum. Então, ele não pode ser impedido, mesmo pelas convenções de Genebra, lá de 1949. Uhum. Então, quando acontece esses barcos, Israel intercepta ainda em águas internacionais Certo. e vem por barco, por helicópteros e pelo mar Uhum. e interceptam os barcos e capturam todo o material de ajuda humanitária, prendem muitos desses ativistas e matam 8 deles. 8 deles que eram turcos. Uhum. Então, alguns barcos tinham bandeira turca, outros tinham bandeira grega. E é uma afronta já, não só ao Estado da Turquia e da Grécia, Uhum. mas que tinha pessoas ali de mais de 20 países dentro desses barcos. Uhum. Então, as questões da diplomacia têm que ser tratadas com muito cuidado. E todos os países são importantes. Certo. Quando uma ação militar ofende pessoas de muitos países ao mesmo tempo, Uhum. esse caso tem que ter grandes repercussões internacionais. Por isso que eu falei, essa ação de impedir a chegada dos barcos acabou afrontando os direitos de muitos países, que eram os países de origens desses ativistas. E atinge a comunidade mundial como um todo, né? Porque é uma Sim. ajuda que estava sendo levada, né? Sim, e ela estava sendo transmitida na internet, Uhum. minuto a minuto. Uhum. Então, quando os barcos são interceptados, dá para ver o momento em que, inclusive quando esses que estavam na frente, esses turcos que são Uhum. assassinados, tudo isso então é mostrado. Isso é muito grave. Uhum. Agora, o mais grave é que a gente pensar que 14 anos depois, ninguém mais se lembre disso. Realmente. Professor, nós já estamos encaminhando para o final. Eu só queria convidá-lo para poder ver conosco uns dados que nós temos, a cronologia sobre a questão palestina. Vamos passar aqui para todo mundo ver.
Entre 7 de outubro de 2023 e 7 de outubro de 2024, cerca de 42 mil palestinos já haviam morrido em Gaza. Mais de 97 mil ficaram feridos. 2 milhões de pessoas tiveram que sair de suas regiões e mais 11 mil foram presas. No lado israelense, 782 soldados morreram desde 7 de outubro de 2023. O número de feridos chegou a 4.576. Nos ataques do Hamas em outubro de 2023, 1.200 pessoas foram mortas. Outros 250 israelenses foram feitos reféns. Destes, 100 estariam ainda em poder do Hamas. 1947, a ONU aprova o Plano de Partilha da Palestina, que resulta na criação do Estado de Israel e previa 55% do território para judeus e 45% para muçulmanos, que tinham uma população 3 vezes maior. 1948, declaração de independência de Israel e invasão da Liga Árabe, que não concordara com o plano de partilha. Houve ainda a aprovação da Resolução 194 da ONU. 1949, Brasil reconhece o Estado de Israel. Em 56, o Egito nacionaliza a rota comercial do Canal de Suez e, em represália, Israel, Reino Unido e França invadem o Egito. 1964, criação da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. 1967, Guerra dos 6 Dias. Começa um ataque israelense ao Egito e Israel assume o controle da faixa de Gaza, do Sinai, da Cisjordânia, das colinas de Golã e de Jerusalém Oriental. Em 70, a OLP tenta assumir o controle da Jordânia. Em 72, membros da ala radical da OLP sequestram 11 atletas de Israel que participavam da Olimpíada de Munique. Todos, reféns e sequestradores, acabam mortos. Em 1973, há a Guerra do Yom Kippur. Nações árabes, lideradas por Egito e Síria, lançam ataque surpresa contra Israel, que responde e acaba vencendo. 74, a OLP é reconhecida como representante do povo palestino. Em 78, são firmados os acordos de Camp David, em que Israel e Egito encerram o estado de guerra, as forças israelenses saem do Sinai e o Egito permite a passagem dos israelenses pelo Canal de Suez. Em 87, começa a primeira intifada, em que refugiados civis palestinos no campo de Jabaliá, na faixa de Gaza, atiram paus e pedras contra militares de Israel. Em 1993, são firmados os Acordos de Oslo, em que o primeiro-ministro israelense e o líder da OLP se comprometem a buscar a paz. Em 95, o primeiro-ministro israelense é assassinado por um ultranacionalista judeu contrário aos planos de paz. Em 2000, fracassa a negociação iniciada em Oslo. Também em 2000, Ariel Sharon visita o local sagrado para os palestinos, o que causa a segunda intifada, que dura mais de 6 anos. Neste tempo, mais de 4 mil palestinos morreram em Gaza e na Cisjordânia. Do lado de Israel, foram 1.084 pessoas. Em 2005, Israel sai da faixa de Gaza depois de 40 anos. Em 2006, Hamas é eleito em Gaza. Em 2007, há o bloqueio e cerco a Gaza. Em 2008, acontece a Operação Chumbo Fundido. Mais de 1.100 palestinos e 13 israelenses foram mortos. Em 2010, o Brasil reconhece o Estado palestino. Em 2016, a resolução da ONU reafirma que os assentamentos no território palestino, ocupado desde 67, não possuem validade legal e violam o direito internacional. Em 2022, organizações palestinas promovem ataques a Israel que respondem com a Operação Quebra-Ondas. 146 palestinos e 29 israelenses morrem. Em 2023, Israel invade Jenin e mata 9 pessoas. No dia seguinte, um atirador palestino mata 7 israelenses em Jerusalém Oriental. Outubro de 2023, o Hamas realiza o ataque surpresa a Israel, que dá início à atual guerra. Agosto de 2024, Israel inicia ataques a supostos alvos do Hezbollah no Líbano. Bem, professor, frente a essa cronologia, eu gostaria que só que você tecesse algum comentário só para a gente encerrar o programa de hoje. Então, a cronologia, a linha do tempo, nos ajuda muito a entender a história. Pouca gente sabia, antes de outubro de 2023, o que foi a Nakba. Nakba, que significa a catástrofe, a destruição, que foi essa grande matança de palestinos quando se deu nos dias posteriores à criação do Estado de Israel. Mas mais do que isso, as pessoas, além das datas, devem entender o fundo político dessas questões. Eu convido os nossos
espectadores a entender, e no livro isso vai estar mais claro, a entenderem quais são os grupos políticos atuantes dentro da política em Israel, dentro da política na Palestina, e também a geografia desses territórios, porque o que quer dizer território ocupado? A gente tem Cisjordânia ocupada, Jerusalém ocupada, faixa de Gaza agora ocupada. Então, a entender melhor os conceitos, isso só é possível com os estudos, com os debates, para além do que está dos 15 segundos das redes sociais. Então, por isso, sem repetir que esses dados que já foram mostrados, é um convite mesmo para que os estudantes da UNILA, os professores da UNILA, das outras universidades que estão nos assistindo, as pessoas interessadas em conhecer mais sobre a Palestina e sobre a origem desse conflito. Já falamos várias coisas aqui agora mesmo. Apenas fazer esse chamado para aprofundar no conhecimento, para ir além do senso comum nessas questões. Professor, muitíssimo obrigado por sua presença aqui hoje. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Eu espero que o professor volte mais vezes para falar sobre este e outros assuntos. Tá? Para você que está nos assistindo, muito obrigado. Eu peço que vocês comentem esse vídeo, que vocês curtam, que vocês acionem o sininho, para quando nós tivermos alguma outra edição do Que Passa, vocês possam prestigiar o nosso programa, nosso programa que sempre traz alguma visão diferenciada sobre temas da atualidade. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço.